Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou Cristiane Nascimento. Neste canal quero postar aqui para vocês dicas sobre costura criativa, passo a passo, ferramentas úteis na costura, dicas sobre empreendedorismo e muito mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no meu canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E hoje vou ensinar para vocês o passo a passo desse lindo barrado de pano de prato. Eu já postei um primeiro vídeo ensinando, mas foi um passo a passo bem rápido, não deu para mostrar detalhado. E esse vídeo eu vou mostrar com detalhes, desde o material e as ferramentas que você vai precisar para fazer esse barrado e o passo a passo, medindo, cortando e costurando esse lindo barrado, super versátil, bonito e ótimo aí para você vender e fazer uma renda extra. Vamos para a costura? E para fazer esse barrado de pano de prato com tricoline, bordado inglês e passa-fita, você vai precisar de um pano de prato. Eu escolhi todo branco porque fica mais fácil de ornar com qualquer cor. Um pedaço de tricoline, passa-fita, bordado inglês, fita de cetim para colocar no passa-fita, uma tábua de passar roupa, eu escolhi essa pequenininha aqui de utilizar no patchwork, uma base de corte. Se você não tiver a base de corte no cortador circular, não tem problema, você pode estar utilizando a fita métrica, medir no pano de prato e cortar com a tesoura. Eu prefiro usar a base de corte com o cortador circular e a régua. Alfinete para alfinetar as peças, tesoura para tirar o excesso de linha, prendedores para prender o tecido no pano de prato e o ferro. E o não menos importante, a máquina de costura, que pode ser a doméstica ou a industrial, que vai aí da que você tem na sua casa. E a primeira coisa que você vai precisar fazer é pegar o seu pano de prato, medir a largura e acrescentar mais 2 centímetros para cada lado, ou 3 centímetros, para ficar melhor na hora de dobrar. Vai medir a altura que você quer o seu barrado. Eu vou deixar aqui no tamanho de 17, porque eu quero um barrado mais compridinho. Vai pegar e vai medir no seu tecido de tricoline, no passa-fita e no bordado, essa medida. Já vi o tamanho e a largura. Agora eu vou cortar o tricoline. Eu utilizo o cortador circular e a base de corte, que eu acho que é mais fácil para a costura sair bem alinhada. Olha só, ficou uma pontinha aqui. Eu termino de cortar com a tesoura, para não correr o risco de ficar torto. Essa parte aqui tá certa. Agora eu vou medir a largura aqui no pano de prato, com o pano de prato em cima, para ficar mais fácil, para me saber quanto que eu vou deixar. Olha só, 3 centímetros de cada lado. Venho e corto com a tesoura mesmo essa parte. Agora, já sabendo a largura do tecido, eu corto o passa-fita e o bordado inglês e o cetim nessa mesma medida. Olha só. E aí fica bem mais fácil para você tá fazendo. Se você não tiver passa-fita nem o bordado inglês, você pode fazer apenas com o tricoline ou só com passa-fitas. Um barradinho somente com o bordado inglês e o passa-fita. Fica aí ao seu critério com o material que você tem. Olha só, já cortei aqui. E agora, vou cortar o cetim
Também na mesma medida, um pouquinho maior, né, pra ficar uma sobrinha. E vou passar todo esse cetim no passa-fitas e depois unir com o alfinete toda essa junção no pano de prato e passar uma costura. Aqui você vai alfinetar o bordado inglês no tricoline e depois o passa-fita. Depois que alfinetar esses três, aí a gente vai colocar no pano de prato, na parte de trás. Você pode alfinetar os três de uma vez só. Eu prefiro fazer assim, para o tecido de baixo não sair do lugar. Depois que alfineta, que faz isso aqui, a gente vai passar uma costurinha lá na máquina. Nessa, somente aqui, ó, pra unir esses três tecidos pra depois colocar no pano de prato pra fazer a união. Olha, agora vai passar uma costurinha unindo os três tecidos nessa direção, tá? Vai tirando os alfinetes, dá o retrocesso aqui. E é só passar a costurinha. Cuidado para não esquecer o alfinete. Alinhando sempre o tecido para ele não sambar. E sempre guiando o tecido, você não precisa puxar ou pesar a mão aqui em cima, é só para guiar mesmo. Sempre dá o retrocesso no começo e no final. Só. Já estão unidos aqui para colocar no pano de prato. Agora já passou a costura aqui. Você vai posicionar dessa forma. Vai pegar essa parte do pano de prato e vai colocar em cima. Avesso do pano de prato com direito do tecido, a parte do barrado pro lado de cima do pano de prato. E a barrinha você vai colocar assim. Nessa lateral, que a gente deixou os 3 centímetros, vai dobrar assim, ó. E vai colocar o prendedor pra segurar a barrinha aqui na lateral. Faz a mesma coisa do outro lado. Dobra. Coloca o prendedor. Agora, a gente vai passar uma costurinha nessa marcação aqui, ó.
Apenas uma costurinha reta até o final. Daqui até o final aqui. Nessa lateral, não passa costura, apenas na parte da barra. Aqui com a barrinha posicionada, você vai passar uma costurinha nessa linha reta da barra. Abaixa a agulha, começa a costurar e faz o retrocesso para firmar a costura. Depois é só ir guiando o seu pano até o final, sempre tendo cuidado dele vir costurando nessa barrinha aqui, ó. Acerta o cantinho, passa a costurinha, faz o retrocesso, cantinho. Tira o pano de prato. Olha só. Feito isso, você vai tirar os prendedores e o alfinete e vai virar. Tá vendo? Aí aqui ele já vai ficar com acabamento, tá vendo? E agora a gente vai passar para esse acabamento vincar para fazer a costura e já vai estar pronto o pano de prato. Olha aqui, a gente vai passar para essa costurinha, abaixar aqui e fazer o vinco das laterais, olha só. Essa lateral aqui, vem com ferro, ele vai vincar. Do outro lado a mesma coisa, vinca essa lateral com ferro. Cuidado para não deixar muito tempo em cima do passa-fita e do cetim para não queimar. Você vai virar pro lado de cima. E aqui você tem duas opções. Você vira tudo e vinca aqui, que ele fica assim. Ou se você quiser, você deixa um barradinho no meio aqui. E ele vai ficar uma pontinha atrás, tá vendo? Fica um detalhezinho atrás. Eu vou deixar normal todo na frente. O outro que eu fiz, eu já fiz com esse detalhe atrás. Mas esse aqui eu quero deixar todo de jeito só. Passa pra vincar todo ele, ó. Com cuidado pra ele não ficar o barrado pra cima. Olha só. E agora, é só ir na máquina e passar uma costurinha em toda a volta dele. Agora, na máquina, vamos passar uma costurinha em toda essa volta, contornando tudo para firmar esse barrado aqui no nosso pano de prato. E já vai estar pronto, finalizado aí o nosso pano de prato. Coloca aqui. Sempre lembra de fazer o retrocesso. Então, pontinha de linha aqui, vamos cortar. Mão leve. Aqui você pode fazer só nas laterais e na parte daqui de cima. Eu acredito que fica mais bonito, que não vai ficar outra costura aqui embaixo. Retrocesso. Acerta direitinho pra não ficar nem pra dentro nem pra fora. Olha só. A gente vincou, mas aqui não pegou tão bem o vinco. Quando tá gravando, dá umas falhas aqui. Dado aqui.
E aqui você vem até finalzinho aqui e vira. A costurinha a gente vai passar bem na beiradinha. Olha só. Só pra segurar mesmo esse barradinho aqui. O processo está pronto o nosso barradinho de pano de prato. Olha só como ficou lindo. Pessoal, o que acharam desse vídeo, dessa dica de barrado de pano de prato? Se gostou, coloque aí nos comentários, curta, compartilha e me siga para mais dicas.